Olá, eu vou te ajudar a se tornar um programador profissional e vou te mostrar como sair do absoluto zero em programação até conseguir o seu primeiro emprego ou seu primeiro cliente como freelancer. Fala galera, tá aqui o resultado da nossa última aula. Na última aula a gente mudou de array para JSON, agora os nossos elementos, agora a nossa lista ela é composta por JSON, que é esse carinha aqui que a gente consegue escrever o que quiser na chave e é bem parecido com array, porém a gente consegue colocar nomes nas nossas chaves. Na aula de hoje a gente vai começar a pegar o dado que o usuário inseriu e a gente vai salvar ele na memória do navegador. Por quê? Porque é isso que todo mundo quer, não faz muito sentido a gente sempre que abrir a aplicação ter que escrever todo mundo de novo. Vamos supor que eu vim aqui e escrevi o Jonathan e a data de nascimento do Jonathan, do Felipe e da Luana. Aí, se o navegador fechar ou se a página atualizar, eu já vou perder isso, eu vou ter que escrever de novo. Então, não faz sentido a gente criar um sistema que não vai servir para nada, porque não vai lembrar o cara. Assim como não faz sentido a tua agenda de celular ela limpar todos os dias. Vamos supor que você tem 100 contatos. Imagina, toda vez que seu celular desliga, os 100 contatos somem e você tem que adicionar todo mundo de novo. Seria uma merda e a nossa aplicação está fazendo isso. Para salvar esses dados, a gente vai utilizar uma tecnologia do browser, que o browser é um navegador, chamada Local Storage. Uma tecnologia do browser e do JavaScript, ambos trabalham juntos. E esse local storage, ele permite que a gente salve dados e que esses dados permaneçam na memória, mesmo que o usuário feche o navegador, ele desliga o computador, reinicia o computador. Esses dados eles só serão limpos se o usuário mandar limpar, se ele vier aqui limpar o cache do navegador. Aí você fala, mas se o usuário mandar limpar vai perder tudo, isso vai ser ruim. Sim, mas essa nossa aplicação é só uma aplicação de estudo, numa aplicação no mundo real, a gente salvaria esses dados no banco de dados, que não tem nenhuma associação com o navegador. Então, por mais que o cara fosse lá e limpasse o cache do navegador, explodisse a máquina, fizesse qualquer coisa, os dados permaneceriam no banco de dados, então não teria nenhuma influência. Nesse nosso caso, os dados só serão limpos se o usuário forçar para limpar os dados da máquina, mas fora isso eles vão continuar, então o cara pode ir lá, reiniciar, explodir. O cara pode ir lá, pode reiniciar a máquina, pode fechar a aba, fazer o que quiser que vai continuar. Mas se ele limpar o cache, eles vão sumir. Eu vou vir aqui, eu vou criar um método chamado save data on local storage. E é bem simples, é bem simples. A única coisa que a gente precisa fazer é pegar o local storage, que já é um objeto que ele fica disponível para todo mundo. Então só de vir aqui e digitar local storage, ele já existe, e quem disponibiliza ele é o JavaScript e o browser. Aí depois que a gente pegou o local storage, a gente precisa colocar o set item, e é bem simples. A única coisa que esse set items ele espera receber é o nome da chave que a gente quer salvar, para ele conseguir recuperar depois, e o conteúdo. Então eu venho bem aqui, ó, users list, que é o nome da chave. Então, quando eu quiser ler esse dado, eu vou ter que passar essa chave de novo, que é users list, e aqui eu vou passar o dado que eu quero salvar, que é users. Porém, a gente tem um pequeno probleminha com o local storage. Não é um problema, é uma limitação, mas a gente consegue contornar ela. Eu vou mostrar para vocês. Aonde que eu tenho que chamar esse save data on local storage? Eu tenho que só chamar ele sempre que um novo item for salvo, porque sempre que um novo item for adicionado, a gente já pode chamar ele. Então, bem aqui no final de tudo, depois que um item é validado, adicionado pelo array, renderizado na tela, esconde o modal, limpa o modal, a gente pega e vai chamar ele, aí ele vai pegar o dado e vai colocar no local storage. Aqui no Inspect nós temos um lugar que a gente consegue ver todos os dados que estão salvos no local storage. Basta você vir, apertar F12 ou clicar com direito e clicar em Inspection, em inspecionar. Depois você clica em Application. Aqui em Application você consegue ver tudo que o seu navegador está salvando no local storage. Por exemplo, aqui no meu local storage, que é esse carinha aqui, ele já tem uma chave que é user logged email, user logged e undefined. Isso aqui a gente tinha trabalhado em alguma outra aula, provavelmente eu usei. Aí eu vou vir bem aqui, vou vir em novo, vou colocar meu nome, o URL da imagem, lembrar com antecedência e mandar salvar. Ele criou uma nova chave chamada usersList, porém no valor dele ele não salvou o valor correto, ele falou que é um objeto do tipo object,
ele não salvou o valor correto, ele falou que a gente salvou um objeto. Por quê? Porque no local storage a gente só consegue armazenar texto, a gente não consegue armazenar objetos ou JSONs ou arrays ou etc. Então tudo que a gente armazena aqui é string, mas não tem problema, porque no JavaScript tem uma forma da gente pegar uma lista e transformar ela em um string, em um texto, sim, em um texto, e é utilizando o objeto JSON.parse. O JSON.parse, ele pega um JSON ou um array e transforma em um string. Aí o que eu estou falando? Eu estou falando que eu quero que ele dê um JSON.parse no meu array de users. Eu vou dar um console.log para vocês verem. Aqui eu vou imprimir o nosso array em string e eu também vou imprimir o nosso array no objeto array do JavaScript para vocês verem a diferença. Então vim bem aqui, vou adicionar um novo item, vou clicar em console. O primeiro vai ser em string. Galera, eu entendi. Não funcionou porque não é o parse, é o stringify. O stringify, ele transforma em string e o parse pega um string e transforma em array. Ele faz o inverso. Vou tentar de novo aqui. Jonathan, URL, ok. Salvar. Beleza. Aqui eu mandei ele imprimir os dois. Nesse primeiro ele imprimiu um string. Então sim, isso daqui é só mint texto. Aí você fala bem assim, Jonathan, mas parece muito um array. Sim, mas é texto, é engraçado. Mas é somente texto. E aqui é o objeto. Tanto que quando eu clico aqui ele não faz nada, porque é só um string. Porém, se eu clicar aqui, ele já abriu. Se eu clicar aqui, ele já mostra as opções. Então essa é a diferença. Então, ao invés de salvar o user diretamente, a gente vai chamar o objeto JSON e chamar o método stringify, que ele pega um array e um JSON e transforma em um string. Beleza? Eu vou clicar aqui em application para a gente ver. Aí antes, users list estava object, eu vou mandar salvar. E o que ele salvou agora? Agora ele salvou aquela nossa string. Inclusive o próprio navegador ele consegue interpretar que essa string é um array com JSON. Aí se eu vier aqui, por exemplo, ele já sabe tudo que eu fiz, ó. É bem legal. Eu clico aqui, ele mostra o valor. Porém, isso é um string. O próximo passo que a gente vai fazer vai ser recuperar essa string, transformar em JSON e preencher o nosso array. Por quê? Porque se o cara salvar alguma coisa, já vai vir preenchido. Aí a gente vai criar um novo método chamado function getData_on_local_storage. Esse daqui é para salvar, esse daqui é para pegar, get é pegar. Para isso a gente vai usar o local storage de novo, mas ao invés de usar o setItem, esse método a gente vai usar o getItem, porque esse a gente está pondo um valor. No getItem a gente vai recuperar um valor. E aqui a gente vai passar o nome da chave que a gente quer recuperar, que vai ser essa users list. Eu vou dar um console.log aqui só para a gente ver se vai funcionar. E eu vou chamar esse método getData_on_local_storage aqui do lado de fora. Salvei, cliquei em console. Olha só, ele pegou, ele recuperou. Mas não basta pegar, porque na primeira vez que o usuário acessar a nossa página, ele não vai ter nada aqui, então é provável que dê um erro. Tanto que se eu vier aqui digitar uma chave que não existe, por exemplo, ele trouxe null. Então o que a gente vai ter que fazer? Eu vou vir bem aqui, eu vou criar uma variável chamada data_saved, que é tipo a data que foi salva. Data é dado. Eu vou colocar esse carinha aqui. E eu vou falar se if data saved, if é se a data salva foi igual a null. Null no JavaScript é nulo, é algo inexistente, não existe nada. Se ela for igual a nulo, o que eu vou fazer? Eu vou retornar um array vazio. Por que um array vazio? Porque ele é o estado inicial da nossa aplicação. Porque quando o usuário vier e ele não tiver nada salvo, o que ele vai ter vai ser uma lista vazia. Porém, se dataSaved não for nulo, a gente vai retornar o dado que tem no nosso local storage. Porém, a gente vai ter que dar um JSON.parse para transformar isso em JSON. Eu vou mostrar para vocês como é que seria se eu não desse o JSON.parse e depois eu vou mostrar dando ele. Aqui a gente está retornando o nosso método, então ele não está fazendo nada.
eu vou vir aqui, vou copiar o nome desse método, eu vou lá na nossa variável users e eu vou falar para ela que o valor de users é o valor que for retornado no método getDataOnLocalStorage. E aqui embaixo eu vou dar um console.log em users para a gente ver o que está sendo retornado. Ele retornou um string que foi o que a gente salvou. E outra coisa que a gente vai ter que fazer é, sempre depois que a gente lê o dado do local storage ou tentar ler o dado do local storage, a gente tem que chamar o nosso método render register on HTML. Por quê? Porque se tiver algum registro lá naquele array, ele já vai renderizar. Então, beleza, aqui eu estou pegando o dado e aqui eu estou tentando renderizar o dado, caso ele exista. E olha o que ele deu. E, como vocês podem ver, ele deu uma merda gigantesca, porque eu acho que ele pegou cada letra dessa e considerou como se fosse... Ele pegou cada letra dessa e considerou como se fosse um elemento, então vocês viram que não funcionou. Por quê? Porque a gente está lendo um string e aqui a gente tentou... Aqui ele estava esperando receber um JSON, mas ele recebeu um string, aí deu isso daqui que, tipo, muito nada a ver. Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai no método getDataOnLocalStorage e aqui eu vou chamar o objeto JSON e dar um ponto parse, porque como eu tinha falado para vocês, quando a gente quer pegar um array ou um JSON e transformar ele em um string, que é texto, a gente usa JSON.stringify, porém quando a gente quer pegar um texto que contém um array ou um JSON e quer transformar ele em um objeto JSON, que o JavaScript consegue ler, interpretar, iterar e fazer coisas, a gente pega e utiliza o JSON.parse. Tanto que eu vim aqui, de cara ele já funcionou. É uma parada muito legal. E eu vou mudar essa chave aqui para testar, para quando o usuário entrar e não tiver nenhum dado. O usuário entrou, não tem nenhum dado e funcionou perfeito. Não deu nenhum erro, ele falou que trouxe um array vazio. Porém, se eu passar a chave certa, agora ele trouxe. Aí se eu vim aqui digitar outro elemento, Jonathan Jorge, URL da imagem, salvei, funcionou. Vou adicionar outro. Beleza. Adicionou, mas não trouxe nenhuma imagem porque eu coloquei um texto qualquer. Passar a imagem certa. Beleza, tá aqui. Agora bora ver, bora para a hora da verdade. Eu vou fechar essa minha aba. E vou abrir outra aba aqui para ver se ele vai vir com dado carregado. Já veio com dado carregado, que é exatamente o que a gente quer. Inclusive, eu posso fechar toda essa aba. Agora eu vou abrir ela de novo. Vou abrir outra aba. Eu vou fechar todo o Chrome, na verdade. Fechei todo o Chrome, eu vou abrir uma aba nova. Vou colar o link do nosso site. Olha o que ele fez. Ele trouxe certinho. E uma parada que é muito legal do Twitter Bootstrap é que essa nossa plataforma, esse nosso site ele já está responsivo, tanto que na hora que eu vim aqui ele já desceu os itens, encaixou bonitinho. Independente da visão, vou colocar tipo responsivo e vou diminuindo, ó. Veio, empurrou o item. Legal, o menu aqui em cima também funcionou certinho. Então, galera, essa foi a aula de hoje. A gente aprendeu a utilizar o local storage, já aprendeu a salvar dados no storage e recuperar. E quando a gente for trabalhar com banco, a ideia é a mesma, porém a forma como a gente faz é diferente. Mas a ideia é a mesma, o conceito é o mesmo, então não muda. Espero que você tenha curtido a aula de hoje. Qualquer crítica, sugestão, é só deixar aí nos comentários. Deixa o seu feedback. Em menos de 15 segundos já é o suficiente para tu deixar teu like, teu feedback. Me segue lá no Instagram. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, me chama lá, eu vou gostar de ouvir. Bora pra cima, bora continuar estudando e falou!